Meus amados, nós entramos nesse Shabat, no mundo judaico, ao redor do mundo, todas as sinagogas estão, nesta semana, nesse dia, estudando sobre a vida do patriarca, com uma vida bem interessante. Dos patriarcas, este é aquele que teve uma vida, na minha opinião, que mais se assemelha às nossas vidas, não é? Eu gosto dos homens da Bíblia, eu gosto dos patriarcas, dos profetas, dos reis do povo de Israel, porque eles se parecem em muito conosco nos dias de hoje. Não são super-heróis, não são super-homens, são homens e mulheres como eu e você, sujeitos aos mesmos problemas, às mesmas tentações, que às vezes cometem os mesmos erros que nós cometemos na nossa trajetória, na nossa caminhada. Isso nos aproxima demais desses relatos. Sabe, a Torá, a Tanar, ela não pode ser vista apenas como histórias alegóricas, não é? Histórias distantes e longínquas, de um povo longínquo, né? De um relacionamento que não existe mais entre Deus e os homens, entre Deus e o seu povo. Não, a Bíblia inteira, tanto a Tanar como os escritos judaicos da Brit Hadashah, as palavras de Yeshua, as cartas dos apóstolos, tudo isso foi feito por pessoas como eu e você. Homens que erraram, mas homens que nos deram um legado e exemplos de recuperação, de arrependimento. Homens que nos deram exemplos de como servir a Deus. Homens que são exemplos que nós podemos imitá-los nos seus acertos e aprender com os seus erros. E não há história que se identifica mais conosco do que a história da vida de José, Yosef. O patriarca José, né, como eu disse aqui na Parashá, quando começávamos a estudar a vida de Jacó, Yaakov, eu falei, né, a vida de Jacó foi uma verdadeira novela, não é isso? Com tudo que você precisa em um enredo, você encontrou na vida de Jacó. Pois bem, o filho de Jacó, José, conseguiu superar o pai nesse quesito. Sua vida foi uma novela ainda com mais drama, com direito a tudo, uma verdadeira história para poder ter ali o seu leitor fixado e concentrado. São aquelas histórias que você lê, aquele livro que você lê e quando você assusta, você já terminou o final porque você é envolvido com aqueles eventos, com aquele enredo. Assim é a história de José, tem tudo. Tem amor, tem traição, tem intriga, tem inveja, tem medo, tem prepotência, tem erros, tem mentiras, tem acertos e erros. Mas tem também um final feliz. Tem também um final que abençoa até os dias de hoje a minha vida e a sua. Então nós vamos começar agora a história do patriarca Yosef, José. Muito bem, Gênesis 37, Bereshit 37, nós temos o início dessa parashá chamada de Vayeshev, porque ela começa com essa palavra, Vayeshev. Olha, verso 1, Vayeshev Jacó, e habitou Jacó nas terras das suas peregrinações, na terra de seu pai Isaac, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, e acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Bom, você vê aqui que a história de Jacó se torna, a partir de agora, a história de José. José começa a sua trajetória com coisas não tão boas assim. A história de José começa dizendo o quê? Que ele, ainda jovem, apacentava os rebanhos do seu pai, acompanhando Dan, Naftali, Gad e Asher, que eram os filhos de Zilpa e de Bila, mas
o que ele fazia? Ele trazia más notícias. Divatam ra'ah. Divá em hebraico é calúnia, intriga, maledicência, zum, zum, zum. Não é coisa boa, não. A história de José tem início com uma falta dele em relação à sua família. Por isso que José é uma figura que me impressiona muito, porque você conhece a história dele, você tem os relatos do seu sucesso. É um homem que, como você vai ver comigo hoje, tudo que ele punha as mãos, ele prosperava. Mesmo nas piores situações, Deus era com ele, ele tinha sucesso. Era um homem formador de opinião, era um homem que fazia amizades facilmente, era um homem popular. Era um homem que era tido como exemplo, era um homem que as pessoas gostavam de estar perto dele, era um homem de sucesso, era um homem próspero, se torna muito próspero. Mas a história dele começa um sujeito tão bem sucedido como esse, começa o quê? Com uma falta, com um erro grave, em relação à sua própria casa, aos seus próprios irmãos, trazendo ao pai o quê? Fofoca. Ele tinha prazer em trazer más notícias. A palavra divá em hebraico não é uma palavra boa. Salomão escreve em relação a esse pecado, lá em Provérbios, no capítulo 10, verso 18, ele diz o seguinte: o que esconde o ódio tem lábios mentirosos, e o que proclama divá más notícias é insensato, é tolo. José começa a sua história se encaixando nesse pecado, com os próprios irmãos. Nós muitas vezes temos, um preconceito, uma impressão falsa em relação aos irmãos de José. Ah, que malvados que eram aqueles irmãos, Olha o que fizeram com o José, os irmãos de José. Olha o que fizeram com ele. Olha o que os filhos de Jacó fizeram com o irmão José. Odiavam-no. Aí você vai ver aqui no texto que chegou um momento que eles nem conseguiam conversar com ele em paz, de forma pacífica. Sempre quando chegava perto já tinha uma faísca, já saía ali um conflito. Você já viu gente assim? Gente que não gosta de você, mas que tem que conviver com você. Às vezes você vai chegando perto e vai dando problema. Os irmãos ficaram assim com José. Aí você fica, puxa vida, como eram malvados, como tinham o coração mau. Não! Espera aí, se você tivesse um irmão que ficasse fofocando para o seu pai, mal a seu respeito a todo momento, você gostaria desse irmão? Meu amigo, nós somos seres humanos. E ele não fazia nada para melhorar essa situação. Para complementar esse cenário, diz a Torá o quê no início? Que o pai amava-o. Olha aqui, verso 3. Israel, olha só, aqui a Torá está chamando Jacó de Israel. Preste atenção. Jacó foi o único patriarca que teve essa mudança brusca de nome. Mas na Torá, os relatos às vezes alteram entre Jacó, às vezes você vai ver escrito Jacó, às vezes escrito Israel. Quando ele está fazendo coisa certa na vontade de Deus, é Israel. Quando às vezes é um relato que ele comete alguma coisa, Jacó. Geralmente é assim. E aqui no verso 3 diz assim: Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, era filho de Raquel, e fez-lhe o quê? Não, Kitonet Passim. Pode dizer, Kitonet Passim. Kitonet Passim é uma túnica real. Passim vem de paz, que é palma, essa parte reta da mão. Então ele tinha uma túnica real. Lá no livro de Samuel tem a mesma palavra para as vestes reais. Espera aí.
o menino já se acha. O menino já se acha. O menino já é altivo. Já fica fofocando sobre os irmãos. Trazendo mais... Divá não é só relato, não. Divá é maledicência, é intriga. É falar para causar intriga. Já conquistou um sentimento ali de aversão dos irmãos. Aí vem o pai, além de preferi-lo sobre os outros irmãos, faz para ele desfilar entre os irmãos uma túnica real. Geralmente de muitas cores. O que você faria se fosse na sua casa? Mas Jacó com seus filhos, além de preferi-lo sobre os outros, além de amá-lo mais sobre os outros, além do menino já ter essa fama de trazer sempre más notícias para prejudicar os irmãos, ele ainda começa a ter uns sonhos meio malucos. Ele não vê nesses sonhos Deus falando para ele. Ele não vê nesses sonhos o eterno, como o pai dele teve o sonho lá em Betel, ou como Abraão teve as visões, ou os encontros com Deus. Não, José não. José nunca tem um encontro com o eterno assim direto como os outros tiveram, como seu pai, avô e bisavô tiveram. Ele teve sonhos. E nesses sonhos, ele fazia questão de relatá-lo aos irmãos. E ele disse para os irmãos: olha, vem cá, ouçam o meu sonho. O que você sonhou? Olha, eu sonhei que... Vamos ler aqui o sonho. Verso 5. Eu sonhei... Verso 7. Verso 5 ele fala: teve José um sonho, relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Porque o José falava assim: eu peço a vocês, ouçam esse sonho que eu tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os feixes de vocês, que me rodeavam, se inclinavam perante o meu, se prostravam, adoravam o meu. A palavra em hebraico é ishtahavê, adorar. Espera aí, o seu irmão já é antipático, o seu irmão já se acha, o seu irmão já é preferido pelo pai, já anda desfilando igual um rei. Ainda chega para você e diz o quê? Que teve um sonho onde os irmãos estavam adorando? E não parou por aí não, ele teve outro. Ele teve outro, que ele foi falar para os irmãos, e dessa vez falou para os pais. Por quê? Porque envolvia os pais. Ele já sonhava e interpretava, ele sabia o que era o sonho. 11 estrelas ao meu redor. Olha aqui. Teve ainda outro sonho, verso 9. E referiu aos seus irmãos dizendo: sonhei também, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas adoravam-me. E ele contou para o pai: ô pai, eu tive um sonho que o senhor estava me adorando com a mamãe, com os irmãos. E aí a palavra de Jacó: que maluquice é essa, menino? Que sonho é esse? Por acaso eu e a sua mãe e os teus irmãos vamos te adorar prostrados com o rosto em terra? Os irmãos tiveram ciúme, porém o pai esperou para ver. A palavra no original é isso, ele guardou aquilo consigo. Esperou para ver. Jacó não teve a convicção: esse menino vai ser grande. Não, Jacó não sabia se era coisa da megalomania dele, que um sujeito desse é um megalomaníaco. Qualquer pessoa que chegar, imagina, se meu irmão virar para mim, tem algum deles aí? Se ele virasse para a gente lá com 17 anos, o meu irmão mais novo, ou minha irmã que fosse, mas se meu irmão mais novo virasse com 17 anos: ó, eu tive um sonho que vocês, papai e mamãe, estavam me adorando. Que é isso, menino? Com certeza meu pai iria repreendê-lo pior do que Jacó repreendeu a José. Que isso? Mas veja, tudo que Deus faz com José, e você vê aqui que Jacó preferia José, amava José, aliás, é mais do que preferir, não é amar mais do que os outros. Isso não é bom.
vocês que são pais aqui, que têm mais de um filho, isso não é uma coisa boa. Não imite Jacó. Você não deve preferir um filho, você não deve amar um filho mais do que outro. Isso é traumatizante. Mas, no entanto, a Torá fala que Israel, dá o nome, aqui usa o nome dele, Israel amava mais a José do que os outros. Por que Deus permitiu isso? Sabe por quê? Porque desde esse momento, teria início ao treinamento de José. Foi um treinamento. Foi um treinamento. Um treinamento para que ele pudesse suportar aquilo que estaria por vir na sua vida no Egito. Para que ele pudesse aprender a lidar com a rejeição, que destrói tantas almas. Rejeição. Ele foi treinado a lidar com a rejeição desde novo. Os eventos que passam a acontecer a partir deste ponto, representam na vida de José como se fosse um acampamento, né? Um adestramento. Quando eu servi CPUR, tinha lá o acampamento Treme Terra. Pelo nome eu já sabia que coisa boa não deveria ser quando eu fosse para esse lugar. Acampamento Treme Terra, onde o filho chora e a mãe não escuta. E eu ouvia aquelas histórias e achava que eram só histórias. Quando eu estive lá, eu vi com os meus olhos. Lá realmente o marmanjo chora e a mãe não ouve. Mas aquilo tudo, por que tem esse intensivo assim, que eles fazem aquele drama todo com o sujeito que está chegando para ser treinado a ser oficial? Porque ele tem que passar por aquilo. Aquilo molda o caráter, aquilo aprimora a personalidade, aquilo ensina o sujeito a sofrer, aquilo ensina o sujeito a ser submisso, a entender uma posição de autoridade, algo que nos dias de hoje é tão ausente na juventude. Aprende a respeitar uma autoridade. Deus fez com Yosef a mesma coisa. Começou-se um treinamento, começou um acampamento. E não foi só isso não. Como eu disse para vocês, José pega a parte mais difícil da história dos patriarcas. Os outros tinham fé, os outros foram obedientes, os outros andaram no caminho de Deus, mas eles pelo menos tinham o quê? Tinha uma revelação direta de Deus. Deus aparecia para Abraão, Deus aparecia para Isaac, Deus apareceu para Jacó. Deus se revelava, Deus se mostrava para eles em sonho, falava para eles, enviava anjos, anjos foram enviados para Abraão, anjos foram enviados lá para Jacó. O José foi buscar os irmãos em Sichem. Jacó falou para ele: vai lá ver o que está acontecendo com seus irmãos. Ele estava em Hebron, mandou lá os irmãos para Sichem. Quase aí uns 100 quilômetros, é muita coisa. E aí chegou lá, os irmãos não estavam, foram para Dotã. E sabe que lugar é esse, Dotã? Dotã é o vale que se encontra entre os dois montes, o monte da bênção e da maldição, é o vale e o Gerizim. Olha só, estavam lá naquele vale. E quando viram de longe, já conspiraram contra ele. Lá vem, o que está na sua Bíblia? No hebraico está Baal. Baal, o chefe, o dono dos sonhos. Baal Halomot. Já vem o Senhor dos sonhos. Ironizando. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo nesse poço. E vamos ver no que vai dar esse sonho dele. Tamanho ódio. E aí Rúben interfere e diz: não Não tirem a vida dele. Se quiserem
como se fala nos nossos dias, né? Se quiserem dar lá uma lição nele, joguem ele nesse poço aí. Rubem também não foi contra completamente, né? Dar uma lição no menino, porque ninguém estava aguentando. Não, bota um medo nele aí, atemoriza ele um pouco e joga ele nesse poço aí. E aí Rubem tem que sair, a gente não sabe por quê. Na esperança de o quê? A Torá fala, de resgatar o menino e levá-lo de novo para o pai, porque Rubem sabia da preferência do pai para com ele. Só que enquanto ele sai, os irmãos tiveram o quê? Ficaram sem limites, sem a voz da razão. Porque o mais velho dava ali, coordenava. E aí o mais velho sai e eles então o quê? Nós vamos matá-lo. Agora nós vamos matá-lo. E aí Judá diz, olha, não vamos fazer isso. Não vamos ficar responsáveis pelo sangue, porque ele é nosso irmão. Não ponhamos sobre ele a nossa mão. E aí passou aquela caravana, você conhece a história, não vou contá-la toda aqui. Passa a caravana lá de medianitas, que a gente não sabe se era ismaelita, se era medianita, na verdade eram os dois, né? Porque o verso 25 fala que a caravana era de ismaelitas. Depois no verso 28 fala que foram os midianitas. Mas na verdade foram os dois, esses dois povos que estavam ali naquela caravana. E eles então venderam José aos ismaelitas por 20 siclos de prata. E aí Rubem volta, tem aquela notícia, e a caravana vende para, os medianitas venderam para Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, venderam o José como escravo. Você conhece a história. A pior das experiências, a pior das provações. Numa época, como alguns comentários que eu li dizem, numa época onde Deus se manteve em silêncio. José passou por todos os testes de Deus sobre ele, e Deus se manteve em silêncio. Em relação a quê? Em relação a não falar com José como ele falava com Jacó, Isaac e Abraão, neste sentido. Deus se manteve em silêncio. Onde estava o Eterno quando ele foi jogado naquele poço sem água? Onde estava o Eterno quando ele foi levado lá pela caravana de midianitas? Onde estava o Eterno quando foi injustamente preso, jogado na masmorra, por não querer se deitar com a esposa do seu senhor e mestre? Onde estava o Eterno quando ele, ajudando o copeiro de Faraó, não lhe foi retribuído como ele havia pedido, quando o sujeito fosse liberto? Nós não vemos relatos da intervenção divina nessas ocasiões. José tem que se virar. José tem que buscar, caminhar, trilhar, com ferramentas diferentes de seu pai, avô e bisavô. Ele teve que lutar, trilhar com outras armas. Não tinha o contato direto, não tinha intervenção divina, não tinha a voz do Eterno falando diretamente a ele, como houve no passado. E o que ele fez então? Como ele atravessou tanta dificuldade, como ele atravessou a maior parte da sua vida, em ocasiões onde Deus estava em silêncio. Como você se porta numa tribulação na sua vida, onde você ora, clama, busca, e parece que Deus está em silêncio? Como você se portaria? Como você já se portou? Como você está se portando agora? Às vezes, passamos provações e tribulações em vida, que se assemelham a de José. Estamos vivendo em dificuldades, em provações, em perseguições injustas, clamamos a Deus e não ouvimos a sua voz.
Buscamos a Deus, mas não o vemos. Em momentos onde você está embaixo, na roda da vida, como você se porta? Grande parte das pessoas perdem a esperança e, consequentemente, perdem a fé. Às vezes a tribulação é tão severa, o vale da sombra da morte é tão escuro, o sujeito se sente tão solitário e clamando, não ouve, não vê, que ele abandona. Esse local que Davi se refere, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, é um local que existe lá em Israel, está no deserto. Talvez nessa caravana a gente peça o motorista para mostrar lá para o pessoal onde é esse lugar lá em Israel. Onde era muito fácil fazer emboscada. Uma passagem com paredões de pedra, onde era muito fácil fazer emboscada a viajantes. E era a única passagem que tem. Tem até hoje. Como Davi e como José principalmente reagia, como ele se portou. O que a história dele nos ensina em relação a enfrentar problemas? O patriarca que mais foi usado para trazer libertação e vida ao seu próprio povo, aos seus próprios descendentes, foi o que sofreu mais. E foi o que teve menos esse acesso direto de Deus. Mas o que ele fez? Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, são chamados na cultura judaica, na Bíblia, de patriarcas. Avoteino. Você chama de Abraão, ou em hebraico você fala Avram, Avino. Abraão, nosso pai. Yitzhak, Avino. Isaque, nosso pai. Yaakov, Avino. Jacó, nosso pai. Mas e José? Como que o judaísmo se refere a José? José é diferente. Porque José tem umas características que ficam... o início da vida dele já é um pouco conturbado. Os rabinos falam que José era vaidoso. A Midrash fala que ele era um sujeito vaidoso. Se preocupava com a aparência, né? Gostava. A Torá fala que a mulher lá do Potifar cresceu o olho no rapaz. Por quê? Porque ele era bonito de aparência e de porte. Um cara malhado. No sentido moderno da palavra. Como se diz aí, era um sujeito trincado. Chamava a atenção, essa expressão no hebraico, belo de porte e de aparência, é que chama a atenção. Então os rabinos falam que ele tinha aí esses... Mas ele é chamado na cultura judaica como Yosef Hatzadik. José o justo. Por que ele foi justo? Não começou trazendo contenda para a própria casa. Não soube administrar os conflitos internos da família. Foi levado. Tinha dificuldade em confiar em Deus. Você vê que com o copeiro, ele revela o sonho do copeiro e do padeiro, depois ele fala para o copeiro o quê? Lembra de mim? E é a única vez que a gente vê ele reclamando. A única vez que ele deu ali uma pequena... Deu uma murmuradinha. Ele disse, olha, lembra de mim enquanto você for restituído ao seu cargo, que eu estou aqui, que eu fui tirado lá da terra dos hebreus, e nada fiz, não mereço estar aqui. Olha só. Os rabinos veem esse discurso dele como algo reprovável. Ele colocou a confiança naquele homem. E a Paraxá termina dizendo o que no final do capítulo 40? O copeiro foi restituído, porém de José não se lembrou.
José é tido como justo, exemplo para a sua vida e para a minha, porque nesse momento de tribulação severa, no momento de provação severa, ele tinha algumas características que fizeram com que ele se mantivesse vivo e no caminho. Apesar de enfrentar uma era onde os rabinos dizem que Deus estava em silêncio, ele sempre creu nos propósitos e nas promessas que Deus havia dado a ele. Nunca perdeu a esperança, nunca perdeu a fé. Na maioria dos momentos onde ele era questionado, onde ele obtinha sucesso, onde ele podia mostrar aquilo que ele tinha de talento e de dom, ele atestava a ação de Deus sobre ele. A primeira vez que ele menciona Deus é quando? Quando ele foi lá na masmorra, ele se tornou o primeiro lá de Potifar, e aí teve um incidente lá com a esposa de Potifar, foi acusado falsamente, o Potifar, eu acho que lá no fundo, Potifar sabia que a mulher era meio louca mesmo. Eu acho que no fundo, sabe, ele já sabia que a mulher... Mas ele também não podia o quê? Ele tinha uma posição de honra. A mulher está acusando o rapaz de ter tentado fazer alguma coisa com ela. Eu não posso também agir como se nada tivesse acontecido. Porque em ocasiões como essa, o camarada era chefe da guarda. Não tem conversa não. Mas o Potifar não fez isso. Lançou-o na masmorra. Porque acho que no fundo ele sabia, esse sujeito não seria capaz de fazer isso. Eu não acredito. E aí lá na masmorra, depois de alguns anos, dez anos na masmorra, pessoal. 10 anos. 10 anos, um ano para cada irmão prejudicado pelos seus maus relatos. 1 ano por cada um deles. O servo de Deus tem que assumir as consequências dos seus erros. O servo de Deus reconhece e aceita o erro. José, em todos os momentos, ele reconhece o eterno. E desde a primeira vez, na masmorra, depois de 10 anos, chega lá o padeiro e o copeiro presos. Ele pergunta: o que está acontecendo? Por que vocês estão assim? Eles respondem: olha, nós temos um sonho que nos perturbou. Verso 8 do capítulo 40. E aí pela primeira vez José menciona o eterno. José respondeu para eles: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Olha isso. Sempre atestando o poder, a honra e a glória a Deus. No momento de maior tribulação, ele reafirmava a sua fé em Deus. Ele cria que tudo aquilo que estava acontecendo seguia um propósito divino. E cabia a ele cumprir, passar no teste. Meu irmão, a sua missão na vida é passar no teste. Qual o teste que Deus coloca sobre você, só você sabe. A sua missão não é fugir dos problemas servindo a Deus. A sua missão é passar e enfrentar aquilo que chega às suas mãos, como José fez. Como nos ensinaram os homens da Bíblia. Como nos ensinou Yeshua durante a sua temporada aqui em Israel.
O mais importante não é chegar lá. O mais importante é como você chega lá. Isso as pessoas não entendem. O como é mais importante que o quando. Como José ia chegar à posição de libertador, daquele que ia libertar sua família, de prover, manter a vida à sua família? Atestando a mão de Deus. E há outras ocasiões também, onde nessa época do silêncio do eterno, ele atesta que Deus é quem cuida das nossas vidas. Ele atesta que nada escapa da soberania e do controle de Deus. Meus irmãos, atente para isso. Você não vive uma vida de acaso. Você não sofre por acaso. Você não passa por dificuldades por acaso. Não fuja do combate. Combata o combate, porque ele é bom. Combata o bom combate. Ele é bom. Ele está na sua vida para te aprimorar, para te fazer crescer, para te ensinar, para te moldar. E José tinha essa certeza, que tudo fazia parte de um propósito divino. Aqui há um confronto da mentalidade judaico-bíblica para a mentalidade greco-romana do mundo. As pessoas acham que a história, o tempo, é fruto do passado, que a vida caminha, não é? Que a humanidade caminha. Alguns acham que é um ciclo, né? Que a existência, a vida é um ciclo. Mas no contexto judaico, a vida não é um ciclo. E não está à deriva. Você não está à deriva aqui no mundo. O mundo não está à deriva no universo. A Terra. Nós seguimos um cronograma. Diga para o seu vizinho, cronograma. Meu pai me ensinou que a palavra cronograma é usada para obra, não para evento. Por isso que eu tirei lá do site, eu tinha colocado cronograma. Ele falou, não, isso é agenda. Cronograma é para obra. E por isso que eu estou usando de propósito essa palavra aqui agora. É um cronograma. Porque Deus está construindo. Deus está reformando o mundo. E há um cronograma de obra. E queira você ou não, você vive em função desse cronograma. E ele fez o cronograma, e ele mostrou o cronograma, e ele chama a sua atenção para o cronograma, para que você aprenda a cumprir o cronograma, para que você entenda onde estamos no cronograma de Deus. O título do nosso próximo evento em fevereiro será Israel, a Igreja e os Últimos Dias. Por quê? Porque biblicamente não há como entender o cronograma de Deus sem entender Israel e o povo judeu. Porque esse cronograma foi feito na história de Israel. Foi dado a Israel. Onde estamos no cronograma de Deus? Espera aí, cronograma tem um início, não tem? A história, o mundo, a existência teve um início? Teve, basta você ler Bereshit, o primeiro livro da Torá. No princípio, criou Deus o quê? Então teve um início. Então não é uma coisa cíclica, uma coisa infinita. Não. Teve um início. Alguém planejou um início. Alguém planejou um meio. E alguém planejou um fim. E a maior mentira do diabo é imputar nas pessoas que não há esse fim programado, que não há um juízo, que não há um reino milenar, que não há uma era messiânica, que não há Deus que se importe com os afazeres dos homens.
Meus irmãos, nós estamos caminhando para o fim. Para os que servem a Deus e conhecem um cronograma, isso é bom, isso me dá esperança. Eu sei que eu não estou à deriva, eu sei que apesar da masmorra, apesar da rejeição, apesar das mentiras, apesar da intriga, apesar da batalha, do combate, eu estou no caminho certo. Tem que conhecer o cronograma, tem que conhecer o desfecho. José conhecia o desfecho da sua história. Ele sabia por que ele nasceu. E sua postura não foi sentar, recebeu lá a profecia através dos sonhos. Aí sentou e esperou a profecia se cumprir. Ele sofreu. Ele aprendeu pelas coisas que foi obrigado a sofrer. Ele se portou da maneira como alguém que trilha o caminho e que quer chegar no fim, se porta. Olha o que ele diz para perturbada dessa mulher de Potifar. Que demônio essa mulher. Capítulo 39, verso 9. Verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos de José. Olha, a Bíblia é muito atual, meu irmão. Pôs os olhos, em hebraico está assim mesmo. Pôs os olhos no rapaz, que era formoso de porte e de aparência, e disse com ele: deita-te comigo, vamos, ninguém vai ver, a casa está vazia, você é um bonitão, eu não consigo tirar meus olhos de você, eu sonho com você. Deita-te comigo. Vai ficar entre nós. Apaga o meu fogo, bonitão. E aí, ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor: o meu senhor me tem por mordomo. E ele confia tanto em mim que ele não sabe nem o que há dentro da casa dele. Porque tudo que ele tem passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, nenhuma coisa me privou, a não ser você, porque é a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu senhor Potifar? Não é isso que ele diz. Como eu faria tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? São frases como essa que mostram onde estava o coração do homem. Não se deitou com a mulher, não é por causa do medo que ele tinha de ser punido por Potifar, não era por nada, é porque ele não queria se desviar daquilo que Deus tinha para ele. E olha, se ele tivesse cedido àquela tentação, ele não seria aquele José que você lê na Bíblia. Deus teria que levantar outro. E levantaria. Ah, mas já estava predestinado. E daí? E daí? Se José fosse calvinista, estava perdido. Nada do que eu faça pode mudar o meu destino diante de Deus. Ah, meu irmão, esse não é o coração de quem serve a Deus, não. São pessoas que mostram esforço e zelo em andar no caminho de Deus, e que sabem dizer não, que sabem sofrer, que sabem se entregar por amor a Deus e às suas promessas. O Yosef amou a Deus e as promessas que Deus tinha sobre ele, e não se entregou. Andou nos caminhos de Deus, não cedeu. E aí você pode imaginar, não, por ele ter feito um ato tão nobre, por ele ter colocado Deus acima daquele pecado, Deus na hora essa mulher seria desmascarada, essa Jezabel, ela seria desmascarada,
todo o reino do Egito ia saber que ela era essa mulher aí que tentou. Não. O que aconteceu depois foi pior. Jogou na masmorra 10 anos. Não foi 1 ano. Foram 10 anos por ter feito a coisa certa. Deus era com ele. A Torá fala que o Senhor era com ele. Tudo que ele punha a mão, Deus o abençoava. E nas coisas que as pessoas davam para ele fazer, as pessoas eram abençoadas através da vida dele. Sobre ele estava a bênção do eterno. Porque ele escolheu andar no caminho que recebeu. Ele escolheu andar no sonho que teve. Ele escolheu andar nas promessas e acreditou que aquelas promessas iriam se cumprir. Como você acha que isso iria se cumprir aos olhos humanos? O menino que até os 17 anos achava que era rei. Achava que tudo ia acontecer do bom e facilmente para ele, porque havia sido revelado a ele por Deus. E a vida do menino é só desgraça. É só confusão, é só intriga, é só mentira. E em nenhum momento ele passa pela cabeça dele ou pelo coração que aquela promessa não vai se cumprir. Em nenhum momento. Essa perseverança, essa fidelidade e essa fé que você tem que ter. Não abandone os planos de Deus para a sua vida. Não abandone os sonhos de Deus para a sua vida. Não jogue fora, não esmoreça, não perca a fé, não perca a esperança. Preocupe-se em andar e ser fiel. José não se preocupava com o futuro. Como que eu posso ser rei? Como que eu posso ser? Como que eu posso ter as pessoas sendo abençoadas por? Não. Ele se preocupava em andar no caminho. E aí, para completar a nossa paraxá, ele tem a revelação de mais um sonho lá do copeiro e do padeiro. Ele acerta a revelação, o copeiro é restituído ao cargo, mas não fala a Faraó sobre José. Mas o que eu quero dizer para você é: vamos todos aprender com José. Um homem que passou por rejeição, um homem que foi discriminado, um homem que foi marginalizado, um homem que foi humilhado, um homem que foi ironizado pelas promessas que Deus tinha dado a ele. Lá vem o Senhor dos sonhos. Quero ver nesse poço aí, esse sonho dele se realizar. Meu amigo, tem pessoas que vão surgir na sua vida com o mesmo intento dos irmãos de José. Tem gente que vai chegar na sua vida com as mesmas armas dos irmãos de José, te rejeitando. Você vai passar por rejeição. Não é uma coisa boa de se ouvir, não é uma coisa que você escuta em sermões, mas eu estou dizendo a você: sirva a Deus, ande no caminho e você será rejeitado pelo mundo, porque essas coisas não agradam o mundo. O mundo não se compraz no justo, porque o justo lhe é juízo. Mas em meio ao mundo, Deus te guarda, te protege, te abençoa e te prospera. Para que você sirva de testemunho que o caminho do mundo nunca é melhor do que o caminho de Deus. E que apesar das dificuldades, o servo de Deus nunca é desamparado, nunca é abandonado, nunca é desprezado. Deus não abandona os seus filhos. Deus não despreza o justo. O justo que lhe é fiel na tribulação é exaltado e honrado por Deus. O justo conhece o cronograma e sabe o final da obra. Qual é o final do cronograma? Qual é o final do cronograma de Deus? Nós estamos caminhando para onde? Os apóstolos, a Torá fala disso. Os apóstolos, os profetas de Israel falam sobre esse final. Yeshua sempre falou sobre esse final. Os apóstolos continuaram dando esperança para o povo. Vocês têm que preocupar com o final. Que final? Morar no céu? Não. Tomou bomba.
não conhece o cronograma. Não conhece. Qual é o final? Vamos terminar com ele. Olha aqui. Aprendendo com a história de José, você vai ver que o mais importante é ficar no caminho, buscando as coisas de Deus, a sua obediência. Yeshua disse, buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E a sua? Como que se busca o reino de Deus? Buscando a sua retidão. O que é buscar a retidão do reino? É você andar em obediência a Deus. Retidão quer dizer justiça. Muitos são chamados, poucos os... Por quê? Porque há o quesito livre-arbítrio. O sujeito é chamado, mas escolheu se deitar com a mulher de Potifar. Romanos capítulo 8, Paulo diz, tudo coopera... tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Eterno, ótimo. E daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, no capítulo 3. Aprenda com José. José ainda depois desse deslize, passou 10 anos lá. Aí quando tinha a chance de sair, deslizou, confiou no copeiro. Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem. Não acredite que homem vai te salvar. Não acredite em homens. Em termos de salvação, confie em Deus. Ele é o mestre do seu caminho, Ele é o Senhor da sua vida. Veja, Filipenses 3, para encerrarmos o estudo. Olha só. Isso aqui é fantástico. Esse capítulo inteiro é muito bom. Paulo começa falando no verso 2. Acautelai-vos dos cães. É pesado isso aqui, meu irmão. Os cães eram os da falsa circuncisão, ou judeus ou gentios convertidos ao judaísmo, que pregavam o mérito no ser judeu, na pureza do sangue, que eu venho de gerações e gerações de rabinos, eu sou filho de pai e mãe judia, eu sou judeu, sou circuncidado ao 8º dia, meu avô era rabino. Se pessoa coloca isso acima do amor a Deus e do guardar os mandamentos, é cão latino. Paulo fala, eu que posso fazer isso, não faço. É isso que ele fala aqui. Eu que podia estar falando isso aí, eles não podem. Falsa circuncisão. Então a judaicidade deles era falsa de algum motivo. Ele fala, eu posso dizer isso. Eu excedi a todos nos meus dias de estudo. Eu sou judeu, fariseu, tenho fama, tenho mérito, tenho preparo, tenho estudo, tenho diploma, tenho carta, tenho autoridade. Mas, meu amigo, nada disso me foi válido para eu poder conhecer a verdade. Olha que incrível. Essas coisas são boas, mas não me ajudaram no momento que eu mais precisava na minha vida. E isso tudo eu deixo de lado, ou seja, não é que ele joga fora, mas isso tudo perde prioridade para quem? Para Yeshua, para a fé. E aí ele continua o discurso, a gente não pode ler aqui tudo, e aí ele fala, olha só, no verso, vamos ler o verso 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, está falando sobre Yeshua, conformando-me com ele, olha só, na sua morte, para de algum modo alcançar o quê? Leia,
Alcançar o quê? Qual era o objetivo do apóstolo Paulo? Alcançar a ressurreição dos mortos. Qual é o final do cronograma? Alcançar a ressurreição dos mortos. Você tem que fazer parte dessa primeira ressurreição. Esse é o seu objetivo. É ressuscitar como ele ressuscitou. É receber um corpo como ele tem. Esse é o objetivo da nossa caminhada. Olha aqui. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. O que é perfeição? É a ressurreição, que você vai ter um corpo perfeito. Mas eu prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Yeshua. Para que você foi alcançado por Yeshua? Para ressuscitar e reinar com Ele. Não é para ir para o céu. Eu digo, o cristianismo abafou, embaçou, desmoralizou a importância da ressurreição na fé do discípulo. Colocaram a cruz à frente da ressurreição, quando a ressurreição foi o destino final, e não a cruz. A cruz foi uma passagem que Yeshua, um caminho, uma etapa do caminho que Yeshua teve que vencer, para poder alcançar a ressurreição. Se ele tivesse morrido na cruz, mas não tivesse ressuscitado, se aquele túmulo lá em Jerusalém tiver restos mortais, ele não é o meu Messias. Ele só alcançou, só conquistou para você a salvação porque ele ressuscitou. A ressurreição é o mais importante da nossa fé como discípulos. É levarmos a nossa cruz para ressuscitarmos com ele. Não devemos terminar a nossa jornada na cruz, porque cruz fala de morte. Mas eu não vou viver uma vida de morte, de renúncia. Eu aguardo a ressurreição. Eu aguardo cear com o meu Deus. Eu aguardo viver com Ele. Ressurreição. Ressurreição, o final do cronograma. Olha, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ficam, olha só, ficam. Então quer dizer que o apóstolo ainda tinha coisa que ele tinha que aprimorar e vencer? Claro! Se ele mesmo diz nessa mesma carta o quê? Desenvolvei a vossa salvação. Então, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Todo dia tem que ficar uma coisa para trás. Todo dia tem que ficar algo para trás. E aí então, você vai o quê? Avançar para que as que estão diante de mim. O que? A ressurreição. A ressurreição. A ressurreição, você quando ressuscitar vai reinar com Ele aqui. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Yeshua. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura você pensar de outro modo, mas eu achei que eu estou aqui para ir para o céu. Não, se você por um acaso pensar de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Deus traga esclarecimento, abra os olhos do teu povo. O apóstolo orou lá, eu estou orando aqui. É a mesma coisa, não mudou muita coisa. Maimônides escreveu: não viva a vida sendo empurrado pelo passado, mas sim puxado, atraído pelo futuro. Isso resume a vida do discípulo servo de Deus. Não é os atos do passado que vão empurrando ele à deriva na vida, é o objetivo final que lhe guia. É a esperança que tem que estar sempre ali. É a esperança. Por que nós estamos aqui hoje? Por que meu pai está aqui hoje? Por causa de esperança. Porque nós acreditamos no chamado que recebemos. Porque eu tenho a certeza que aquilo que Deus nos prometeu vai se cumprir. Quando e como, depende de nós. Mas que vai se cumprir, vai. Essa esperança que nos faz perseverar. Essa esperança que nos faz combater o bom combate. Paulo escreve em 2 Coríntios: em tudo somos atribulados. Diga amém. Pode dizer amém. Em tudo você tem problema e tribulação. É assim mesmo, a vida do profeta é assim. Profeta que
Rodrigo, profeta que recebe só tapinha nas costas e jantar de gala, não é profeta. Profeta é assim, em tudo atribulado, porém não angustiado. Tire a angústia do seu coração. Angústia quer dizer desespero, desesperança. Isso você não deve ter. Perplexos, a gente fica perplexos pelos ataques, pelas contendas, pelos ataques do inimigo. Me assusta muitas vezes. Às vezes vem de lugar que você não espera, surge de uma forma que você não esperava. Você fica perplexo, mas nunca o quê? Desanime. Perseguidos, você é perseguido? Quem é perseguido, ele levanta a mão. Eu sou. Perseguidos somos, porém não abandonados. Amém. Lembra de José, lembra de Yeshua. Abatido. Ué, o servo de Deus se abate? É claro. O combate, às vezes, nos entristece. Você pode ficar abatido, não tem problema. Mas não destruído, nunca. Nunca. Levando sempre no corpo o morrer de Yeshua, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A ressurreição. Graças a Deus. A história não é um simples resultado de fatos e eventos, mas a história é cumprir a vontade do Eterno, rumo à restauração de todas as coisas. Ele é soberano, diga, Ele é soberano, e diga, e nada foge ao seu controle. Todos seguimos um plano pré-determinado pelo Eterno, e o final desse plano é termos o nosso corpo ressurreto e reinarmos com o nosso Deus e com Yeshua, numa terra que será restaurada, com novos céus, e reinaremos com Ele eternamente. Restauração já. Amém.